pastor Tiago, muito obrigado, bispo Maurílio. Vocês são amigos, eu vi o Maurílio falando aí que é bom termos amigos, e eu creio que estou sendo convidado para pregar novamente por causa da amizade, né? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Creio que a importância do Pastores Amando Pastores, nesse período que vivemos, foi muito grande. Foram 2 anos, 20 e 21, de sequidão, de pastores isolados com a questão da pandemia. E hoje estarmos aqui é algo assim muito importante. Então, eu parabenizo, de fato, os pastores Tiago e o bispo Maurílio pela iniciativa e congregar tantas pessoas ao longo desses anos, que foi uma bênção. Agora, nós já voltamos praticamente com os cafés e com tudo, mas continua sendo deveras importante esse encontro aqui. Essa semana mesmo já tivemos 2 cafés bastante relevantes para a nossa cidade e foi uma bênção. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos que talvez você até já conheça e saiba. Eu vou pregar sobre um vulto, vou falar sobre um vulto bíblico que nos inspira bastante. Eu gosto muito de pessoas, principalmente do Velho Testamento, porque me ensinam bastante, né? Eu já preguei sobre José, costumo usar muito Neemias e tal, mas tem uma pessoa que Deus sempre fala ao meu coração, que você talvez conheça, e eu quero tomar emprestado lá o livro de Atos, no capítulo 13, verso 36. Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Não sei se você é também desse tempo, né? Mas eu gosto muito. E se bem que nós estamos falando de Bíblia, estamos usando iPhone, iPad, computador para podermos conversar aqui. Eu gosto desse texto que está registrado no livro de Atos, porque Paulo, nesse momento, está fazendo uma grande pregação na cidade de Antioquia, e ele vem narrando para o povo a questão histórica de Israel. Ele fala do primeiro rei e ele fala do segundo. Mas quando ele fala sobre Davi, o que me chama a atenção, bispo Maurílio, Tiago e todos os demais companheiros que estão participando aqui, quero dar uma saudação. Estou vendo aqui que tem colegas nossos aqui, o Perrote, e tantos outros aí que, às vezes, eu não reconheço a janelinha fechada, né? Mas eu fico feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês, né? Entre amigos. E esse texto ele me chama a atenção, porque quando Paulo vem historiando, ele vem e, de repente, ele fala sobre Davi, algo que sempre me chamou a atenção. Eu fui despertado para esse versículo pelo pastor Ricardo Brunet, irmão do Dário Brunet, tio do Tiago, que o Tiago comentou há pouco, né? Tiago Brunet. Ele, num almoço que nós participamos, ele, na época, estava buscando uma carreira política, como esse ano também ele está, e ele comentou comigo esse versículo, e ele disse assim: eu quero servir a minha geração. E Paulo comenta sobre Davi algo que eu acho que eu e você devemos prestar atenção. Ele diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Que texto impressionante! Davi serviu a sua própria geração. Sérgio Cortella, um filósofo, um homem da mídia, que fala muito, ele cunhou uma frase que eu gosto de usá-la. Ele fala assim: se você não existisse, faria diferença? Vou repetir. Se você não existisse, faria diferença? Ou seja, estarmos aqui é importante. Eu e você participarmos dessa live, desse momento de reunião pelo Zoom,
de estarmos nos ministérios que estamos, fazendo o que estamos, faria diferença. Isso é muito importante, muito significativo. Porque nós vivemos um tempo esquisito. Há 2 anos estávamos vendo um problema de pandemia, hoje já podemos estar até sem máscara, mas estamos vendo um problema de guerra. E essa guerra tem me preocupado porque ela pode se tornar uma guerra mundial. Caso os caças cedidos tenham que usar base americana na Alemanha, então isso pode se transformar num problema internacional, num problema mundial. Que coisa impressionante, que tempo que nós vivemos. Por isso, Paulo, e registrado por Lucas, diz: Davi serviu a sua geração. Eu e você estamos aqui porque servimos a nossa geração. E isso faz diferença? Estarmos aqui, se não faz, é vazio, é sem nada, é sem sentido. E aí eu gosto muito de pensar numa historinha que eu vi do pastor Fanini, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. É muito interessante isso. Por quê? O pastor Fanini, não sei se vocês se lembram dele, foi pastor da igreja em Niterói, Igreja Batista de Niterói, contemporâneo do Billy Graham. Ele, inclusive, substituiu o Billy Graham em algumas das suas conferências. Homem de Deus, uma palavra tremenda. E eu ouvi uma historinha dele falando sobre a questão de unidade. Talvez você conheça também, porque histórias contadas pelo Fanini, todos nós já devemos ter ouvido. Mas ele contou essa história falando da importância do nosso propósito e da importância da unidade do corpo da igreja, da unidade dos pastores. Interessante que ele conta a história do elefante é nosso. Parece até uma piada, mas na realidade não é. Diz ele que no interior da África, várias tribos estavam sendo atormentadas por um elefante. Eu vou usar um pleonasmo, um elefante muito grande. Um elefante geralmente já é grande. Mas aqui estava fazendo estraçalhando as tribos. Então, os líderes se reuniram e disseram: nós temos que combater esse elefante. Criaram uma estratégia, cercaram o elefante, conseguiram prender o elefante. Uau, que alegria! O elefante é nosso, o elefante é nosso. E começaram a levar o elefante, conduzindo-o preso. E aí, de repente, um dos líderes de uma das tribos disse assim: mas espera aí, nós aqui ficamos na frente do elefante, nós enfrentamos como o maior desafio. Será que nós não precisamos desse elefante conosco? E aí ele disse: não, o elefante é meu. Aí a outra tribo disse: não, mas espera aí, nós é que fizemos a estratégia, pensamos em como liberar esse elefante, prender, nós é que jogamos a corda, esse elefante é meu. Ou seja, de repente, o elefante é nosso, virou o elefante é meu. E então, naquele momento em que eles estavam juntos, conseguiram prender o elefante. Havia um propósito, havia uma unidade. Depois que conquistaram, o elefante já deixou de ser nosso. A unidade foi desfeita. Sabe, há um texto na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 11, verso 6, que diz assim: eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, nada haverá de restrição para tudo que intentam fazer. Esse texto, que está em Gênesis 11, fala do povo tentando construir a Torre de Babel. E diz que, se o povo estava unido, tudo se consegue. Nós sabemos a história da Torre de Babel. Então, quando a gente pensa no elefante é nosso, naquilo que nós fazemos, na nossa unidade, quando nós pensamos nos problemas que enfrentamos hoje no Brasil, ano de eleições, quando nós pensamos na igreja pós-pandemia, que muitas igrejas não estão conseguindo voltar, os membros das igrejas estão com medo de sair. Parece que só na igreja que tem Covid, nas escolas não tem, no supermercado não tem, no local de trabalho não tem. Nós estamos falando de uma realidade que enfrentamos. Isso é um problema. E aí,
nesse momento, nós temos que nos lembrar do que a palavra de Deus diz. Davi serviu a sua contemporaneidade, o elefante é nosso, a batalha é nossa, nós temos que fazer as coisas e vencer. E aí, amigos aqui do PAP, pastores amando pastores, como podemos obter, portanto, essa unidade, caminhar juntos? Como que podemos, portanto, ter um propósito que nos leve à frente? Eu quero, então, comentar com vocês algumas coisas que eu acho que é importante nós pensarmos a partir da reflexão desse texto que Davi serviu à sua geração. Primeiro, o aspecto que eu vejo é que, para sermos isso, estarmos aqui juntos, servirmos ao Senhor com a nossa capacidade, nós precisamos de ter alguns requisitos. O primeiro deles, a dedicação. O segundo, no mesmo patamar, é o empenho, ou seja, dedicação e empenho. No início da nossa reunião aqui pelo Zoom, o bispo Maurílio estava, de certa maneira, quebrando o gelo entre nós. Ele disse: aqui não há diferença, temos alguns da Universal aqui, respeito às diferenças. Que coisa impressionante, né? Nós temos que ter respeito às diferenças, temos que ter carinho, temos que ter comunhão. E eu fico feliz em estar aqui com vocês, porque aqui nós temos diversas denominações representadas, pessoas que lidam, temos aqui o presidente do CRIM conosco, Paulo Perrotti, temos irmãos que fazem parte da liderança do Comerge, eu que faço parte do GPMH, lá o Grupo de Pastores de Marechal Hermes, faço parte do GKPN, faço parte do Conselho Apostólico. Nós temos vários de nós juntos aqui. Nós temos dedicação, nós temos empenho, nós queremos ver o Brasil transformado, nós queremos ver a nossa família aos pés de Cristo, nós queremos ver cada vez mais uma diferença grande feita por causa da unidade da igreja. Dedicação e empenho. Nas reuniões de oração que nós temos tido com pastores de diversas denominações, as marchas para Jesus, que vão ser retomadas, demonstrando a visível unidade da igreja, às vezes no bairro e também na cidade, por causa da visibilidade que isso traz para que o povo entenda que a igreja do Senhor é uma só. Ajuda aos pastores, ajuda mútua, igrejas maiores ajudando a pastores em dificuldades, ajudando as igrejas menores, se apoiando. Nesse período da pandemia, como é que se trocou isso? Como é que se ajudou bastante, né? Ontem foi divulgado o vídeo do pastor Marco Feliciano, aqui mesmo, né? O bispo Maurílio divulgou também, falando das condições ministeriais de pastores, né? Alguns que não fazem parte de denominação, outros de denominação, alguns independentes ou não importa, mas a dificuldade. Eu recebi a ligação de 2 pastores, já antigos, pastores com uma certa idade, e eles falavam comigo assim sobre a vida ministerial deles, né? As dificuldades que estavam enfrentando, e eles pediam que eu orasse com eles, que eu os ajudasse, que estivesse junto, compartilhando. Então, como é importante entendermos que a nossa influência não está somente na igreja local, está com os colegas com quem nós lidamos, partilhamos, e na sociedade que vivemos. Esta semana, terça-feira, tivemos uma reunião com várias lideranças evangélicas com o presidente Bolsonaro. Olha a importância de servir ao Senhor na nossa geração. Agora, é interessante que temos que servir com dedicação e empenho, mas há alguns aspectos outros que devem ser comentados, como exemplos de fé, temor e devoção. Interessante que Atos, no capítulo 13, verso 22, você pode até voltar lá as páginas da sua Bíblia para você ler, diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi,
está se referindo a Saul. Levantou-lhes o rei Saul, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe, meus irmãos, vocês estão aqui, pastores queridos, bispos, todos olham para as ações dos pastores. Nós somos exemplos de fé, somos exemplos de temor, somos exemplos de devoção. Todo mundo está olhando para nós, está olhando para você. Como é que você age nesse momento da vida? O texto diz que o Senhor rejeitou Saul, mas diz: achei Davi. Davi era um exemplo de fé, era um exemplo de temor, era um exemplo de devoção. Eu fico pensando porque quando Saul estava muito atormentado, alguém disse para ele assim: há um jovem sisudo, de boa aparência, que toca bem. Traz ele aqui para estar com o rei. Eu acho impressionante que as pessoas é que conhecem a gente, sabem de nós. Isso se chama fama e também se chama a nossa reputação. As pessoas ouvem falar de você, é a fama. Mas quando você passa, você constrói uma reputação. Que impressionante, né? Quando Davi foi tocar para Saul, era a fama dele. Conheço, escuto falar, sei de um rapaz que toca bem, o Espírito de Deus está com ele. E Atos 13, 36 é a reputação. Ou seja, como é importante nós estarmos servindo ao Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês, permitam-me o exemplo pessoal. Eu, durante 23 anos, eu fui pastor de tempo parcial. Pastoreava a igreja lá no Campos Afonso, mas também fui engenheiro da Petrobras durante 33 anos. Quando eu assumi o ministério da igreja, já tinha 10 anos trabalhando na Petrobras. Mas eu conto isso pela seguinte razão, vocês já vão entender. O sogro do meu filho, ele gosta de motocicleta, e ele foi comprar uma motocicleta, e o vendedor começou a conversar com ele. Lá pelas tantas, o vendedor disse assim: eu trabalhei na Petrobras, na refinaria. Aí o Edilberto disse assim: o meu amigo também trabalhou lá. Aí ele disse: é mesmo? Qual é o nome do seu amigo? Joaquim. O pastor? Aí ele me ligou na hora para falar comigo e me botou ao telefone com o Josemar, esse colega. O que eu achei interessante, por isso que eu estou compartilhando esse breve exemplo pessoal com vocês, porque eu trabalhei 19 anos na refinaria e o Josemar comigo. Mas quando nós estávamos ali, o Edilberto negociando a motocicleta, o Josemar, esse amigo, não disse para ele assim: o Joaquim, sim, engenheiro, trabalhou comigo, fizemos isso e aquilo. Não, eu fui até chefe lá na Reduc e tal, então ele tinha outras coisas para falar a meu respeito, mas ele disse assim: ele orava por nós. Rapaz, que coisa impressionante. Eu fiquei alegre. Ele poderia ter enchido a minha bola como engenheiro, mas ele falou de uma sutileza. Ele falou daquilo que eu fazia. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu estou servindo a minha geração? Eu estou, de fato, servindo? O que as pessoas falam da gente? Todos olham para nós, pastores, nosso caráter, a nossa forma de agir, aquilo que nós fazemos. As pregações são pregações. Pregações qualquer um pode fazer, mas a vida, a vida. Bem, isso é importante. Há mais uma coisinha que eu quero deixar com vocês, nessa breve palavra, eu não quero me delongar muito. Eu sei que é difícil participar de uma reunião pelo Zoom, já que nós temos que ter
dedicação, empenho, temos que ser exemplo de fé, de temor, de devoção ao Senhor. Eu quero dizer para vocês, caminhando já para o encerramento da minha breve meditação, que nós devemos permitir que Deus seja glorificado por meio das nossas vidas. Entendemos o nosso propósito ministerial. Interessante que quando nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 13, verso 44, vai dizer assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo agora já não está mais só falando de Davi. As pessoas já vêm por causa de Paulo mesmo, daquilo que ele fala, da forma como ele se impõe na pregação, e Deus estava sendo glorificado por meio da vida de Paulo. Ele usou o exemplo de Davi, mas no sábado seguinte, ou seja, quando a igreja se reúne, quando o judeu ia para a sinagoga e os cristãos nascentes também iam, se reuniam, a igreja, a cidade, diz, a cidade toda foi para ouvir a palavra de Deus. Queridos, que mensagem nós temos pregado hoje em dia, com a nossa vida, com a palavra que dizemos. São mensagens de autoajuda, são mensagens só de coaching evangélico, são mensagens de prosperidade ou são mensagens de confrontação de que Deus está às portas, de que Jesus está voltando? Uma mensagem de santidade, uma mensagem que condene o pecado, que fale de santidade com Deus, que fale de intimidade com o Senhor, de profundidade na palavra de Deus. A Bíblia registra, e Atos 13 nos fala isso, que a cidade afluiu por causa do poder da palavra. Por causa do poder da palavra. Nós precisamos ter púlpitos fortes hoje em dia, pastores fortes. Cada vez que as nossas metas se tornam grandiosas, demonstram o nosso querer, a nossa vontade de estar perto do Senhor. Se pensamos pequeno, vamos ter um ministério pequeno, mas se pensamos grande, nós vamos correr e vamos fazer aquilo que Deus nos dá. É interessante falar sobre o que Deus nos dá. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Há um apóstolo em São Paulo que eu gosto muito, se tornou meu amigo. Eu conheci num momento muito interessante. Fizemos um congresso, há alguns anos atrás, aqui na nossa igreja, e trouxemos a profetisa Cindy Jacobs aqui. E recebi uma ligação e dizia assim: o apóstolo Paulo de Tarso quer ir participar do congresso. Rapaz, eu tremi quando eu vi Paulo de Tarso. Falei, meu Deus, Paulo de Tarso? Pois é. Ele veio, era um jovem ainda, de menos de 40 anos, grande, forte, muito homem de Deus, um adorador, um cara tremendo. Nós ficamos muito amigos. E essa semana nós estávamos conversando e nós trocamos um pouco aquilo que nós temos tido de experiência com Deus. Conversava com ele sobre... Eu tenho feito algumas mensagens sobre a questão do princípio das dores. E um texto que me chamou a atenção foi quando Jesus diz assim: o amor se esfriará. Peguei essa palavra, e a palavra no grego está lá, é o ágape, né? O agapau, o verbo, em que se refere ao amor divino. Então, ele estava falando que o amor a Deus, e na realidade é o desrespeito a tudo, né? Vai aumentar. Mas aí nós estávamos trocando, ele começou a falar comigo sobre uma palavra, é isso que eu queria comentar com vocês, quando a gente fala aqui sobre glorificar o Senhor na nossa vida, entender o nosso propósito ministerial. O apóstolo Paulo de Tarso estava comentando comigo algo que Deus deu a ele. Essa semana é fresquinho isso, é coisa desses dias, é uma coisa assim, muito especial mesmo. E ele comentava sobre a palavra propósito no Novo Testamento. Ela é grega e a palavra é próteses. Próteses. Interessante, propósito é a palavra prótese.
E quando você lê a Bíblia em hebraico, quer dizer, você pega uma Bíblia, por exemplo, judaica, você lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, todos eles em hebraico, ela traduz esta palavra prótese, é a palavra lehem. A palavra lehem é a palavra pão, Bethlehem, Bethlehem, ou seja, casa do pão, né? A palavra lehem, que é a palavra grega prótese, significa, quando você traduz próteses do grego para o hebraico, é a palavra lehem, que significa pão. E aí, se você pensar um pouquinho, a mesa dos pães da proposição, lá do santuário, quando você traduz para o grego, é escrito com a palavra próteses, no lugar de pão. Então, a mesa da proposição é a mesa dos propósitos. E aí a gente lê lá no texto da Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E aí a palavra em hebraico, propósito, é a palavra pão. Ou seja, é a mesma palavra do pão, da proposição, com a palavra propósito, pão, aqueles que são alimentados por Deus. Daí você faz uma correlação muito interessante. A mesa que era colocada na presença de Deus, lá no santuário, enquanto o povo, fora do santuário, comia o pão, o maná que descia do céu, havia um pão somente para os sacerdotes. Na mesa, somente os sacerdotes podiam comer daquele pão. 12 pães da proposição, 12 pães de propósito, 12 pães do propósito da presença de Deus. Portanto, eu e você, que somos sacerdotes do Senhor, comemos do pão do propósito. Eu e você, esse lehem, esse pão, esse propósito, é para nós. Se eu e você não tivermos propósito na nossa vida, não tivermos objetivos, se não tivermos sabendo o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, como Ele quer que nós sejamos representativos nessa sociedade, nesse mundo, não somente para a nossa congregação, mas para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Se nós vivemos uma vida sem propósito, qual será a nossa lápide? Aí está fulano, que serviu a sua geração, ou será que vamos fazer diferença? Eu quero, meu amigo pastor, você que está aqui comigo, conversando, pensando nesse tempo, pensar nisso. Qual tem sido o nosso propósito? O elefante é nosso ou o elefante é meu? Nós temos trabalhado, de fato, para que vejamos uma nação aos pés do Senhor, ou tanto faz. Esse é um tempo de buscarmos a Deus, sermos pessoas que lutemos com dedicação, com propósito, com objetivos, porque há uma mesa posta por Deus diante de nós, do qual nós podemos comer, mas essa mesa é uma mesa de propósito. Que Deus abençoe, que Deus nos faça prosperar cada vez mais, que nós sejamos obreiros aprovados, que possamos fazer diferença nessa geração. Eu quero orar com você agora, se você permite. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu quero pedir a Deus que te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração, que nessa tarde você possa entender que Deus quer te dar pão, propósito, lehem, para que você caminhe com vitalidade, com poder, que você seja um homem, uma mulher de Deus. Feche o seu olhos. Senhor, aqui estamos nós, porque o Senhor abriu esta oportunidade para juntos proclamarmos o teu nome, para juntos declararmos que o Senhor é Deus, que não há outro além de ti. Que o Senhor possa abençoar a todos que aqui estão. Senhor, independentemente da igreja, se grande, se pequena,
se ele é um pastor, se ele é um bispo, se ele é um presbítero, não importa, Senhor. O importante é sabermos que vamos fazer diferença na nossa geração. Importante sabermos, Senhor, que nós vamos abençoar vidas. Vidas serão tocadas, transformadas. A nossa cidade não será a mesma, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor nos tem feito comer desta mesa, esta mesa do propósito, essa mesa do pão. O Senhor tem nos feito ser pessoas que, por onde andamos, deixemos uma reputação daqueles que são conhecidos pelo Senhor. Meu Pai, eu te peço que agora o Senhor olhe para esse meu irmão, para esta minha irmã, traga paz, traga direcionamento ao seu coração, perdoe os pecados, levante-se, esse irmão possa caminhar de cabeça erguida, de peito estufado, porque nada há contra ele. Ele é um homem, é uma mulher santa diante de Deus. Quero abençoá-los nesta tarde. Abençoar a vida do Bispo Maurílio, do Tiago, que coordenam esse belo grupo, que o Senhor os faça prosperar cada vez mais e mais. Esta é a minha oração. Em o nome de Jesus. Amém e amém.